paz a todos. Vamos ler Isaías, capítulo 11, o versículo 1 e o 2, que fala assim: O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes. Um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É o Espírito de sabedoria, de inteligência, é o Espírito de conselho e de fortaleza, e é o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Isaías, ele tinha esses 7 Espíritos de Deus. O Espírito que era da sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E nós, como cristãos, nós devemos ter. Só que muitas vezes a gente não busca pelos 7 Espíritos de Deus. E a gente continua sendo o nosso velho eu, aquele que faz coisas que desagradam o Espírito Santo e que não vamos dar bom testemunho, não é verdade? E também, se a gente for em Gálatas, capítulo 5, também relata os frutos do Espírito, que, em parte, eu busco, que é mansidão e equilíbrio e domínio próprio. E eu comecei a buscar a partir de uma vez que eu acabei discutindo com uma pessoa, e a pessoa falou que eu não tinha uma conduta cristã. E ela me citou essa palavra, e eu falei assim, eu vou buscar esse dom, porque se eu quero chegar ao céu e quero me encontrar com os meus irmãos, eu tenho que ter domínio próprio, mansidão e equilíbrio. E eu comecei a buscar, e agora eu também estou nessa aprendizagem, querendo aprender sobre os 7 Espíritos de Deus. E cada dia mais a gente tem que buscar a santidade que é o Senhor, se a gente quer morar no céu e se a gente quer nossas bênçãos que cheguem até nós. E é liberando perdão que a gente contém a nossa bênção. A gente libera perdão para as pessoas que nos aborrecem, para as pessoas que nos traíram, para pessoas que querem o nosso mal, para pessoas que nos maldizem. A gente fala, olha, eu perdoo essa pessoa, que ela vá em paz, que ela seja abençoada, para assim a gente poder ter nossas bênçãos. Aleluia. E 2 Coríntios, capítulo 3, fala assim, ó: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos. A nós mesmos é uma pergunta. Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por todas e escrita com tinta. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia. E por Cristo, que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, aleluia, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia. Me perdoe, eu estou um pouco gripada, mas mesmo assim eu quis falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Me perdoe a voz, aí da garganta. Mas aqui Paulo estava citando aos Coríntios, falando que nós somos uma carta lida por Deus e por muitos.
Se nós somos uma carta lida por Deus, de que forma está sendo essa carta ao nosso Jesus, ao Espírito Santo, a Deus? De que forma as pessoas estão nos lendo? Isso começa dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente não tem, nós não temos uma paz de falarmos com paz, não falar com arrogância dentro do nosso lar, a gente buscar a mansidão. Começa dentro do nosso lar, porque a primeira igreja é Cristo, a segunda é o nosso lar. De que forma nós estamos se portando dentro do nosso lar com os nossos? Muitas vezes começa um diálogo e ali a pessoa fala uma palavra que nos aborrece e a gente já vai para cima, revidando, com gritos, com arrogâncias. Então nós estamos demonstrando uma carta não muito boa aos olhos de Deus e aos olhos da humanidade, de falar assim, é uma serva de Deus? Que fruto que está saindo daí? Então, de que forma que essa carta está sendo representada pelo poder do Espírito Santo? A gente vê aqui que Moisés, a glória de Deus resplandecia no rosto dele. Então, algo diferente tem que resplandecer no nosso rosto. A nossa carta tem que ser com a escrita que agrade a todos. E até mesmo aquele que nos aborrece, da gente liberar perdão, da gente fazer com que a alma deles vá em paz, e a gente liberar as bênçãos sobre eles, que a gente vai estar liberando bênçãos sobre as nossas vidas também. E ali conta que Isaías, ele tem os 7 espíritos. Espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor. Um espírito assim que agrada aos olhos de Deus, né? Isaías, ele se colocou ali como um profeta para falar da vinda de Cristo, o qual agradou de uma forma tremenda, porque quando Jesus veio fazer missão, ele citava sobre o livro de Isaías. Então, que nesse dia a gente possa ser uma carta muito boa de ser lida, a gente buscando o Espírito Santo para nós, os 7 Espíritos de Deus, buscando ter sabedoria, ter mansidão, ter equilíbrio, ter domínio próprio, ter temor de Deus, buscar a presença de Deus, que nós diminuamos e o Espírito Santo cresça, que a glória de Deus venha resplandecer no nosso rosto, como foi assim com Moisés. Aleluia, Jesus. Então, nós vamos dar continuidade nos outros dias que eu estiver postando os vídeos sobre os 7 Espíritos de Deus, amém? Então, que nessa manhã você seja cheio do Espírito Santo, você venha ter sabedoria, venha ter temor, venha ter, mansidão, você venha ter um conhecimento assim que agrade ao Senhor Jesus e a todos que estiverem ali nos assistindo, aqueles que estiverem conosco, aqueles que estiverem perto de nós, que a gente seja aquela pessoa que vai passar uma paz, que vamos passar um conteúdo que vai agradar ao Senhor Jesus, e nós estamos preparando a nossa morada no céu, sem impedimentos, sem barreiras para a gente ver o nosso Rei da Glória, né? E aqui fala, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Tudo isso Isaías tem, que a gente venha ter esses 7 Espíritos do Senhor, amém? Fica na paz e creia, se você tiver esses 7 Espíritos, se você tiver a presença do Senhor Jesus, nada te falta, nem financeiramente, nem sentimentalmente, nem familiarmente, nem nas amizades, nem no profissional, amém? Beijo, fica na paz.